Olá a todos. Na aula de hoje vamos tratar sobre um dos assuntos iniciais para o trabalho com máquinas elétricas, motores elétricos, transformadores e aparelhos magnéticos em geral. Então vamos começar com o tema magnetismo, né? Então no magnetismo, né, vamos estudar lá todos os fenômenos magnéticos que os grandes cientistas do passado descobriram e nestas descobertas foram escrevendo equações, modelos matemáticos que descreviam os fenômenos que eram observados, né? E a partir destes fenômenos, desses estudos, de toda essa capacitação, né? Chegou até nós, né, um vasto conhecimento. E a gente tenta estudar da melhor maneira possível, né, esses temas. Então, o magnetismo é o tema da aula de hoje, ok, pessoal? Então, uma das primeiras leis dentro do magnetismo é a lei de Ampère. A lei de Ampère, o que ela coloca? Se nós tivermos um condutor pelo qual circula corrente, né? E se quisermos saber como é o campo ao redor desse condutor, é a mesma coisa de eu segurar essa caneta. De acordo com a regra da mão direita, eu sei que o polegar, seguindo o sentido da corrente, se eu segurar essa caneta, eu sei que o campo magnético vai ter esse formato girante neste formato. Aqui eu estou trabalhando com a corrente convencional, então eu uso a regra da mão direita. Seguindo o sentido da corrente, eu tenho esse campo girando assim. Se eu estivesse trabalhando com a corrente real, iria trabalhar com a regra da mão esquerda e o campo ia ter exatamente a mesma trajetória, a mesma direção e sentido ao redor do material condutor. Então, né, nas experiências que Faraday realizou ele com limalhas de ferro, né? Ampère, com as suas experiências com limalha de ferro, Ampère notou que o surgimento, né, de um campo magnético ao redor do condutor pelo qual passa a corrente. Então a equação para a lei de Ampère vai ser campo é igual μ0 vezes I 2πr. Ah, o professor, o que é μ0? μ0 é a condutividade, né, magnética, a permissividade magnética do ar, né, que a gente vai ver que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7. Então essa equação nos dá o valor do campo magnético, ok, pessoal? Então, de acordo com a lei de Ampère, nós podemos ter aí, né, o campo magnético, calcularmos o campo magnético ao redor de um condutor. Daí eu vou fazer um exercício, ou melhor, um exemplo, né? Dentro do tema exercícios magnéticos, eu vou aproveitar e já fazer um exercício para ver como isso é claro, né? Então olha lá, nesse exercício que trabalha com a lei de Ampère. Então nesse exercício temos lá, né? Temos um condutor, né? Pelo qual passa uma corrente de 3 amperes. O raio próximo ao condutor que pretendemos determinar, né? Pretendemos determinar o campo é de 30 centímetros. Determine o campo magnético ao redor deste condutor nesta distância. Então, nós queremos saber o campo magnético. Então, dessa equação, né, nós queremos saber o valor de B, do campo magnético. Então, a nossa intenção aqui é sabermos o valor do campo magnético B. Então, eu vou escrever a equação. Campo magnético é μ0 vezes o I dividido por 2 vezes o π vezes o raio.
Tudo bem, pessoal? Esses termos estão todos dentro do Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Então a corrente é dada em ampere, o raio, que é a distância, é metro, e a condutividade magnética aqui, μ0, né? Nós vamos ter μ também dentro do Sistema Internacional, tudo bem, pessoal? Então todos esses termos aqui vão ter variáveis para o Sistema Internacional, tá bom? Então vamos lá, e o campo é Tesla. Então, olha, temos um condutor, é a pergunta, pelo qual passa uma corrente de 3 amperes. Então, para esse exercício, a corrente dada é uma corrente de 3 amperes. O raio próximo ao condutor, né, que pretendemos determinar o campo, é de 30 centímetros. Então, o raio próximo do condutor é 30 centímetros. 30 centímetros corresponde a 0,3 metros. Né? Determine o campo magnético ao redor deste condutor. Então, eu vou pegar esse modelo aqui. Olha lá. Está passando corrente nesse condutor, conforme podemos ver. Né? Vou desenhar igual aí. Então, está passando ali, nós temos um condutor. Né? Vou desenhar aqui um condutor. E ao redor e por dentro desse condutor está passando uma corrente I. A corrente I que passa por dentro desse condutor é uma corrente de 3 amperes. Só que conforme vimos pela regra da mão direita, surge, conforme passa a corrente por esse condutor, surge ao redor desse condutor um campo magnético. O que o exercício quer, né? Ele quer o quê? Qual será o campo magnético próximo a esse condutor, ou seja, num ponto P qualquer não, num ponto P distante de 30 centímetros. Então, do condutor até um determinado ponto P, olha lá, é 0,3 metros ou 30 centímetros, ok? Então, está passando corrente, esse fio está gerando campo magnético com mais intensidade ou menor intensidade, né? Que é o raio. E a gente quer saber o que desse exercício? Exatamente, o que nós queremos saber? O campo magnético B neste ponto P. Então, neste ponto P, nós queremos saber o campo magnético B. Ok, pessoal? Então, está passando corrente por esse condutor e o que se quer saber? Qual vai ser o campo magnético num ponto P distante 30 centímetros desse condutor? Então, aí que nós queremos saber, é este ponto que nós queremos determinar nesse exercício, né? Então, olha lá, a equação é μ0 vezes I. μ0 é a condutividade magnética ou permissividade magnética no ar, né? O μ0, pessoal, eu chamo de condutividade magnética, né? Mas é permissividade magnética, né? Aí, do elemento. No nosso caso aqui, ó, o elemento que está ao redor do condutor é o ar. E o ar, a sua condutividade magnética, né? μ0 vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7. Ok, pessoal? Então nós temos esse valor aqui. 4π 10 a menos 7. Beleza. Então é só substituir lá. No lugar de μ0, né, a gente coloca lá. No lugar de μ0, 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes o I. O I é a corrente. Corrente 3 amperes, ok? No lugar da corrente, 3 amperes.
2 embaixo nós temos 2 vezes o π vezes o raio. O raio eu vou trabalhar no sistema internacional, né? Então o raio é 0,3 metros. Tudo bem, pessoal? Então, resolvendo aí, né? Então a gente tem lá. Dá para que eu simplifique alguma coisa nessa resolução? Agora dá. 2π e o 4π. Se eu cortar o 2π com o 4π, no lugar de 4π eu vou ter o número 2. No lugar de 2π eu vou ter o 1. Simplifiquei ali. Esse 0,3 eu posso trabalhar de uma maneira que me ajude, né? Então, ao invés de eu escrever 0,3, olha só que eu posso escrever o 3,0 vezes 10 elevado a menos 1. Tá certo? Então, vamos ver que eu consigo simplificar ainda, ó. Lá em cima ficou 2, 10 a menos 7. 2, 10 a menos 7 vezes o 3 amperes, né? E embaixo ficou 1 vezes 3. Esse cara virou 1, multiplica por 3, é o próprio 3. 3, 10 elevado a menos 1. Dá para simplificar de novo? Dá, ó. O 3 aqui vai virar 1. E o 3 aqui também vai virar 1. Tudo bem, pessoal? Então, estou trabalhando sempre com essa simplificação para ajudar na resolução do exercício, né? Olha lá, virou 1. 1 vezes 2 é o próprio 2. Lá em cima, 2. Porque eu peguei esse 3 simplificado, que tem valor de 1, vezes o número inteiro, 2. 1 vezes 2, 2. Continua com o expoente 10 a menos 7. Tudo bem? E embaixo. Simplificou, ficou 1 vezes 10 a menos 1. Então, vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 1. Menos 1 aqui, tá, pessoal? Então, ó, 2 por 1 é o próprio 2, né? Vou pôr aqui. Na parte de cima eu tenho 10 elevado a menos 7. E embaixo sobrou o 10 elevado a menos 1. Tudo bem, pessoal? O que vai ocorrer? Esse menos 1 vai subir. Vai passar para a parte de cima da conta. Só que a hora que ele sobe, ele muda de valor de expoente. Tá? 10 elevado a menos 1 sobe 10 a mais 1. Eu tenho 10 a menos 7. Tá? 10 a menos 1 sobe 10 a mais 1. Ou simplesmente 10 a primeira. Ah, professor! E se tivesse 10 elevado a mais 1, subiria 10 a menos 1? Sim, muda sempre o valor do expoente. Como está menos 1, sobe mais 1. Se tivesse mais 1, subiria menos 1. Né? Como está menos 1, vai subir para 10 a mais 1. Então, olha lá, isso aqui vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 7, vezes o 10 que subiu fica 10 mais 1. Então isso aqui vai ficar 2 menos 7 mais 1, 10 elevado a menos 6. Menos 6 o que? Campo magnético é Tesla. Então a gente estava querendo achar o campo. Achamos, o campo é 2, 10 a menos 6, Tesla. Professor, terminou? Não, é bom sempre que passemos esse valor para a notação de engenharia. Então esse valor vai ficar do B é igual a 2, 10 a menos 6 é micro Tesla. Então dessa maneira, pessoal, fizemos o primeiro exemplo, né? Então o campo magnético produzido neste ponto, nessa distância do fio, que passa 3 amperes de corrente, vai ter o valor de 2 micro Tesla. Tudo bem, pessoal? Então achamos dessa maneira aí, né? Fizemos aí e achamos este resultado. Tá certo? O campo magnético é de 2
microtesla, ok? Continuando aí. Agora vamos imaginar, né, ainda trabalhando com esse primeiro exercício, né, um outro tipo de exercício. Mesmo exercício, ok? Então vamos lá. Olha lá. Esse exercício é um pouco diferente, né? Através de um condutor passa uma corrente de 5 microampere. Quero saber qual o valor do campo magnético B produzido por essa corrente que atravessa esse condutor numa distância radial de 20 milímetros, 20 milímetros, né? Então no exercício 2 é o mesmo padrão, tá pessoal? Vamos trabalhar aí com o mesmo padrão, né? E o que temos aí nesse padrão, né? Vou redesenhar o circuito aí, né? Redesenhando o circuito aí para a gente poder trabalhar da maneira mais organizada. Olha lá, eu vou desenhar aqui, ó, o condutor, tá certo? Olha lá, o condutor. Dentro desse condutor está passando uma corrente de 5 miliamperes. Aqui é a corrente. Olha lá a corrente passando por dentro do condutor. Olha lá. E a gente já sabe o que? A corrente aqui e é igual 5 miliamperes. Nós sabemos que passando uma corrente por dentro desse condutor, né? O que ocorre? Surge ao redor desse condutor um campo magnético radial. Então o que queremos saber neste exercício agora? Tudo bem? Nós queremos saber o campo magnético novamente. Então a gente quer saber de novo o valor do campo magnético, né? Nos é informado que o I é 5 miliamperes. Nos é dado o raio, sim, o raio é 20 milímetros. Então o raio vai do condutor a um ponto P qualquer, ponto P, e a distância desse raio em milímetros é igual a 20 milímetros. 20 milímetros. Tá certo, pessoal? Então, o raio nós temos. Raio é 20 milímetros. 20 milímetros é 20 mili, 10 a menos 3 metros. Tá certo? Essa aqui, né? Milímetro. Então, vamos novamente para esse outro exercício agora, que trata do mesmo tema, né? Descobrir o campo magnético que vai ser originado neste ponto P. Né? Então, nós vamos saber o campo magnético neste ponto P, campo magnético B nesse ponto P, que está distante 20 centímetros aí desse condutor, 20 milímetros, tudo bem, pessoal? Vamos lá, né? Então, o que nós vamos ter aí, né? E a equação, vamos lá para a equação. Então, B vai ser o quê? μ0 vezes o I dividido por 2 vezes o π vezes o R. Ok, pessoal?
Então, agora o que nós iremos fazer? Nós iremos substituir os termos dentro dessa equação, né? Então, o campo magnético vai ficar μ0. μ0 é a condutividade, a permissividade magnética do ar, né? Que nesse caso é o 4 vezes o π, né? Vezes 10 elevado a menos 7, vezes o I. O I é a corrente. A corrente dada nesse exercício é 5 mA. Então 5 mA é o 5 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Ok, pessoal? Tudo isso dividido por quem? Pelo 2 vezes o π vezes o R. E o R agora ele tem valor. É 20 milímetros. Então é 20 vezes 10 a menos 3 metros. Então 20 vezes 10 a menos 3 metros. Ok, pessoal? Olha só. Então o que nós fizemos? Nós fizemos a montagem aí da equação, né? E a partir daí dessa montagem a gente vai achar os valores. Bem, tem algum termo que eu possa estar simplificando? Tem. Se a gente observar bem, tem, né? Olha lá, o 4π com o 2π. Então, o 4π vai valer 2 e o 2π vai valer 1. Beleza, pessoal? Então, tem mais termos que eu possa estar simplificando? Tem. Se a gente pensar bem, ó, se eu cortar o 20 com o 2 aqui, ó, o que vai ocorrer? O 20 pelo 2, esse 20 vai valer 10, esse 2 vai valer 1. Então vou reescrever aqui a equação para ver se depois eu posso simplificar alguma coisa. Aqui em cima, ó, ficou 1 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido pela parte de baixo, que é 1 vezes 10, 1 vezes 10, 10. Então, sobe 10 a menos 3. Então, vou ter 10 vezes 10 a menos 3. Opa, dá para simplificar aí? Sim, né? Se a gente pensar bem, dá. Beleza, pessoal? Olha lá. Esse menos 3 com menos 3 eu consigo cortar, porque esse menos 3 era que ele sobe, fica mais 3. Mais 3 com menos 3 fica 0, né? Qualquer número elevado a 0 fica 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse 10 a menos 3 com 10 a menos 3 aqui, ó. Tá certo? Olha lá, na parte de cima aqui que eu vou ter 1 vezes 5. Vou ter 1 vezes 5 é o próprio 5. O expoente que sobra lá em cima é o 10 a menos 7. 5, 10 a menos 7. Embaixo o que nós temos? Nós temos o valor de 10. Tá certo? Então olha lá, 5 dividido por 10, né? Vai ficar 0,5. Tá certo? E vezes 10 a menos 7. Bem, esse resultado pode ser assim? Não, não pode ser assim, né? Eu teria que... 10 a menos 7 Tesla. Eu tenho que deixar esse valor em notação de engenharia. Então, vamos lá. Primeira casa, que essa vírgula vai para lá. O que vai ocorrer com o expoente? Então vai ficar 5,0 vezes 10 elevado a menos 8 Tesla. Ó, esse cara já é múltiplo de 3? Não. Então, a vírgula anda mais uma casa para a direita. Então vai ficar 50,0 vezes 10 elevado a menos 9 Tesla. Esse vai ser o campo magnético, né, que vai ser produzido neste ponto P, né, distante 20 milímetros.
Então o campo magnético nesse ponto P vai ser 50 10 a menos 9 Tesla. Então nós vamos chamar esse valor de 50 10 a menos 9 é nano Tesla. Tudo bem, pessoal? Desta maneira aí fizemos mais um exemplo de exercício, né, que demonstra o campo magnético que é formado, né, ao redor de um condutor pelo qual passa a corrente. Então, o campo magnético nesse ponto P, distante 20 milímetros desse condutor, né, o campo B aqui, que está no ponto P, vai ser 50 nano Tesla, porque é campo magnético. Ok, pessoal? Dessa maneira aí, né, fizemos mais um exemplo tratando do tema que fala sobre a lei de Ampère. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando, né? Já que estamos falando sobre a lei de Ampère, vamos ter mais um exercício, mais um modelo, né? Se a gente pegar esse fio que a gente trabalhou agora, ali, né? E fizemos os exercícios, né? O que ocorre se nós pegarmos o mesmo fio, pessoal, e fizermos uma curva com esse fio, né? Esse fio vai apresentar, ó, em todos os seus pontos pelo qual passa corrente elétrica, em todos os pequenos pontos desse fio vai surgir um campo magnético. Se a gente seguir o critério da mão direita, né, já que a corrente está fluindo assim, o campo magnético, se esse fosse o fio, né, e é o fio, com a corrente convencional, você faz a regra da mão direita, né? Ó, imaginando esse lado aqui, se eu segurar o fio assim, ó, porque a corrente está vindo assim, o campo magnético vai estar saindo todo por dentro. Os pequenos campos magnéticos vão sair por dentro, para fora, de dentro para fora. Então todos esses pequenos campos magnéticos que são formados aqui nesse fio pelo qual está passando corrente por essa caneta para cima. Ó, todos esses campos estão subindo, ó. Os campos que estão aqui estão todos subindo. E todos esses campos vão ser representados por um vetor campo magnético, como está aqui, ó. Ó. Então todos esses pequenos campos vão ser representados por um vetor campo magnético, que é a somatória de todos esses pequenos campos que estão dentro de uma espira. Tudo bem, pessoal? Bem, o que esse modelo, esse exemplo passa, né? O que esse exemplo aí passa pra gente? Então vamos lá, vamos tentar entender esse exemplo resolvendo, né? Então nesse exemplo aí, o que é falado, né? Olha lá, então temos aqui uma única bobina, né? Pela qual passa uma corrente de 20 mA. Bem, a gente vai querer descobrir o que? O campo magnético. A gente vai querer saber qual é o campo magnético que vai ser formado numa única espira pela qual passa uma corrente I de 20 mA. Então está passando nesse sistema uma corrente I de 20 miliamperes. O raio dessa bobina é de 30 milímetros. Então o raio, né, vai do centro da bobina até a superfície da bobina. Olha lá. Esse aqui é o raio. Vai do centro, né, dessa peça até a superfície. E esse raio, né? Esse raio aí é igual a 30 milímetros.
Então vamos descobrir o campo magnético bem nesse ponto no centro desta única espira. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, né? O raio R, vou desenhar aqui o raio, né? Olha lá. O raio R é igual a 30 milímetros. Então é milímetro. Mili, 10 a menos 3, metro, unidade de medida aí de distância. Então vamos lá, né? Então nós estamos trabalhando aí agora dentro do magnetismo, né? Com o que? Com uma única espira, tá, pessoal? Então esses são os detalhamentos aí que a gente está tomando para explicar isso com maior quantidade de detalhes. Então no primeiro modelo nós estudamos o que? O campo magnético que surge ao redor de um condutor, tá, pessoal? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos